Olá, agora sim, seja muito bem-vindo. Está começando agora a Central Globo News. Nosso entrevistado é o economista Marcos Lisboa. Marcos Lisboa fez graduação e mestrado em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia. Foi professor da Universidade de Stanford e da Fundação Getúlio Vargas. Secretário de Política Econômica do primeiro governo Lula, presidente do Instituto de Resseguros do Brasil e vice-presidente do Itaú Unibanco. Desde 2015, é presidente do INSPER, Escola de Administração, Economia e Engenharia em São Paulo. Senhor Marcos Lisboa, professor, boa noite ao senhor. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Comigo nessa entrevista, os colegas Valdo Cruz e Natuza Neri, Cristiana Lobo e João Borges e também Gerson Camarote. Boa noite, meus colegas. Boa noite. Boa noite a todos. Professor, eu vou à primeira pergunta. A economia, a gente tinha uma sensação econômica da economia no Brasil. Eu lhe pergunto, a economia mundial está tendo um processo de derretimento? Se sim, como é que o Brasil está, se está, preparado para enfrentar essa situação? Olha, os sinais que a economia mundial enfrenta problemas já vêm de algum tempo, né? Já há algum tempo a gente assistia o preço das bolsas, dos ativos lá fora subindo muito na alta histórica, com uma economia andando de lado, né? Isso é mau sinal. Quando os preços sobem e a economia está meio de lado, é mau sinal. E isso está preocupando, né, as pessoas em geral. Para o Brasil, ainda tem um agravante da Argentina, né, que tem aí, né, prometeu uma agenda liberal, começou com algumas medidas de preços administrados, mas depois não entregou ajuste fiscal. A Argentina não fez nenhum ajuste fiscal nesse período e o resultado é uma inflação que saiu de controle e em algum momento, né, a Argentina está sendo penalizada. A inflação machuca muito o país e isso tem afetado o Brasil também. É um parceiro importante do Brasil e parte das dificuldades adicionais que a nossa indústria teve recentemente veio por causa da Argentina. Não, e o Brasil não está bem preparado, a gente sabe. O Brasil tem uma economia muito frágil há muito tempo, né? Nós temos uma série de dificuldades, né? Por isso é tão importante um esforço, uma união para conseguir enfrentar os graves problemas do país. Ainda mais num cenário que lá fora está mais desafiador. Pessimismo ou otimismo? Olha, eu acho que temos que trabalhar, né? Acho que não é questão de pessimismo ou otimismo. Eu acho que tem que ter o realismo de reconhecer os problemas e começar a enfrentar uma agenda, que é uma agenda dura, mas é melhor isso do que a alternativa. Professor Marcos Lisboa, eu queria me pegar nessa sua expressão sobre realismo, porque esse diagnóstico e essa disposição de enfrentar o problema passa por fazer um raio-x preciso do que está acontecendo lá fora e da influência dessa desaceleração global aqui no Brasil. Mas o ministro Paulo Guedes, na semana passada, disse o seguinte: tem uma minimizada, uma baixada de tom nesses efeitos, dizendo que como o Brasil tem uma economia mais fechada, que estaria mais blindado dessas turbulências lá fora. Qual a avaliação o senhor faz desse diagnóstico? Olha, em geral é o contrário. Quer dizer, quando a economia é muito fechada e você tem um choque externo, tem algum problema externo, para você ajustar as contas, né, o câmbio tem que variar muito. Então, paradoxalmente, quando a economia é muito aberta, comercializa muito com o exterior e tem algum problema externo, uma pequena, né, variação, como é muito grande os volumes, é mais fácil do que com uma economia muito fechada. Isso tem sido. O Brasil é historicamente uma economia muito fechada, mas que sofre muito com os mercados, com movimentos negativos no exterior. Mas eu enfatizo, quer dizer, nós temos uma agenda importante e urgente a ser enfrentada. Acho que tem uma boa notícia, é porque esses problemas não são novos. Os problemas do Brasil são problemas que datam de anos, né? Que os estados iam quebrar, a gente já sabe desde o começo dessa década, que ia ter problema fiscal grave, a gente sabe desde 2013, 2014, que as intervenções do segundo Lula e do governo Dilma tinham deixado uma economia quase que em frangalhos institucionalmente, e todos os problemas tributários, comércio exterior, tudo isso já era sabido há 6 anos. O que eu acho que é a boa notícia é que a consciência do tamanho do problema aumentou, reformas urgentes, necessárias,
mas que eram impensáveis há 6 anos com a Previdência, passou, né? E outros temas começam a entrar na discussão. Então, tem uma sociedade que está mais aberta a enfrentar os problemas. Professor Marcos Lisboa, temos o acordo Mercosul-União Europeia e o governo sinaliza com a negociação de um acordo Brasil-Estados Unidos. Bem, esse acordo União Europeia-Mercosul face os problemas da Argentina, face os problemas de sinalização que temos dados em relação à Europa e também esse acordo Estados Unidos, e os Estados Unidos têm adotado uma política, Donald Trump, de contencioso com os países. Eu queria que você analisasse isso não só do ponto de vista do comércio, mas também da economia do Brasil e da interação dessas economias. Qual o futuro disso? Olha, primeiro eu acho que é muito saudável o Brasil voltar a discutir acordos internacionais. O Brasil, realmente, nós nos perdemos nessa agenda de comércio há 20 anos, é uma pena. Desde o fim do governo Fernando Henrique, tem sido um retrocesso nesse país e o país está ficando para trás. E parte das razões que ele está ficando para trás é exatamente tudo que foi feito no comércio exterior. Um país que se fechou, que inventou regras de conteúdo nacional disfuncionais, né, que tem uma complexidade de comércio exterior para proteger interesses paroquiais em detrimento do país. Se é difícil importar uma máquina mais eficiente, a Alemanha produz uma máquina melhor, e é difícil ela chegar no Brasil, porque tem aqui um similar nacional, mais ou menos funciona, a indústria brasileira fica menos produtiva. Você vive de máquinas piores. É inacreditável que o Brasil tenha tido esse retrocesso nos últimos 20 anos. Além do mais, que a minha geração viveu os anos 80. Aquela economia fechada, né, com regras de conteúdo nacional, lei de informática, e por isso mesmo ficou defasada, ficou mais pobre. Né? Todos nós lembramos, computador no Brasil, né, a dificuldade das fábricas se modernizarem. O Brasil empobreceu naquele período, empobrecemos de novo agora. Então essa agenda de comércio é muito saudável. Agora ela está atrapalhada. Se a gente quer fazer acordo com a comunidade europeia, é bom jogar jogo combinado. Né? Boa parte do acordo com a comunidade europeia passa por meio ambiente. Né? Senão fica um jogo estranho de você diz que vai tentar começar uma agenda para fazer um acordo que é complicado, que demora muitos anos para ser sacramentado, e por outro lado, você faz declarações e anúncios e questionamentos sobre dados da ciência que vão na contramão da relevância desse tema para o próprio acordo. O senhor fala esses dados da ciência, efeito estufa não existe? Tem vários, né? Tem tantos aí que é difícil fazer a lista. Por outro lado, a China é uma grande parceira natural do Brasil, até pelas características da sua produção. Nós somos economias muito complementares, é um país que cresce muito. Enfim, e para além, eu acho que eu entendo essa disposição de fazer grandes anúncios, né, grandes reformas. Mas, de novo, uma reforma como essa, um acordo como esse, a coisa demora anos e anos para ser implantado. Muitos passos a serem cumpridos. Tem uma agenda imediata e urgente a ser feita. Tem muita distorção no comércio exterior que o Brasil sozinho podia estar resolvendo. Por exemplo? Tem múltiplas tarifas de comércio, tem regras de conteúdo nacional, tem uma série de barreiras não tarifárias. É muito difícil importar no Brasil. Quer dizer, no fundo, acho que o Brasil tem um diagnóstico mais geral sobre o Brasil, é que no Brasil, os pequenos grupos de interesse, com muita facilidade, entram no aparelho de Estado e conseguem alguma proteçãozinha. É uma regra tributária diferente, é uma proteção contra o concorrente de um outro país. Né? E isso gera esse sistema tributário incrivelmente complexo. Né? Vou dar um exemplo recente, né? Que isso bateu num tribunal administrativo, mas isso é frequente. Tá? Hidratante é uma regra tributária, desodorante é outra. E o hidratante que também é desodorante? Como é que ele é tributado? Chocolate é uma regra, confeitaria é uma regra, cereal é outra, barra cereal com chocolate. Né? E perfume, água de cheiro e colônia. E como é que você classifica? O que é um, o que é outro? Não, mas a gente vai inventando essas regrinhas para o caso específico e vai criando um caos. Você não consegue definir. A mesma coisa que ocorre na tributação ocorre no comércio exterior. Né? E o resultado é esse imenso contencioso, a dificuldade em um país mais pobre. O que o senhor está dizendo é o seguinte, que tudo bem que esses grandes acordos são bons, mas falta agilidade e rapidez na tarefa interna que só depende da gente. Tem que limpar a gaveta, tem um trabalho de faxina a ser feito.
né? E dar um norte. Olha, nós vamos convergir para 3, 4 tarifas, né? Vamos limpar a pauta de barreiras não tarifárias, né? Isso com calma, para deixar o setor produtivo se ajustar. Essa é uma agenda de 4, 5 anos. Mas né? isso não está na ordem do dia do governo, pelo menos não está aparecendo. Isso, é isso que preocupa, um pouco essa preferência pela manchete, ao invés do trabalho de gestão, que é do dia a dia. O tributário, por exemplo. O secretário da Receita tem instruções normativas. Tem toda uma confusão hoje no Tribunal Administrativo, onde o Brasil é um país estranho, né? A gente tem uma Receita Federal que emite instruções normativas, propõe projetos de lei, ela autua o cidadão, então ela interpreta, ela propõe lei, ela autua o cidadão. Ela também tem votos de qualidade para julgar o cidadão. Então você é o legislador, você é o promotor público, você é o juiz. E agora tem uma discussão de ter um bônus que depende da arrecadação. Quer dizer, é um conflito de interesse imenso e que acaba gerando um sistema profundamente disfuncional. Um número para vocês, só para comparar internacionalmente, para ver como é disfuncional. Dados de 2014 para comparar vários países. O contencioso, isso é, a disputa entre o cidadão e o fisco, na Receita Federal do Brasil e no tribunal, no CARF, né, 12% do PIB. Em dinheiro dá o quê? 700, 800 bilhões de reais. Vamos combinar que é dinheiro, né? Isso é muito ou pouco. E no resto do mundo? 0,5% do PIB. Uma amostra de 17 países, 60 vezes mais no Brasil. Por quê? Porque é muita regra, muita norminha. E quem põe essa regra, norminha? Olha, o próprio fisco tentando arrecadar mais, as interpretações vão mudando, vão criando regrinhas. E essa do chocolate? Isso, aí também tem de chocolate, tem. A croque é uma sandália, não é uma sandália. O que é a croque? Né? Mas quem que diz que é croque, se é sandália? Olha, isso aí é o caos. Aí tem desde demanda no setor privado para ser atendido, tem as regras de tributação que varia, tem imposto cumulativo, não cumulativo, tem o ICMS. E eu não estou falando nem da confusão do ICMS, né, que é imensa, mais ainda. E há uma mobilização dos auditores. Agora, para ter bônus. Que história é essa de bônus? Nessa questão de distorções, até distorções que tinham acabado podem voltar como tributário de ICMS na exportação. Não, isso aí é inacreditável. Né? Não se tributa. Uma coisa como o que aconteceu com a exportação de algodão. Isso aí, a história é o seguinte, quer dizer, no começo do século XIX, o Brasil era sócio da Revolução Industrial, que estava tornando a Inglaterra o país mais rico do mundo. Nós éramos o principal produtor de algodão da Inglaterra, de maior qualidade, né? Sobretudo Pernambuco e Maranhão. Né? Isso são os dados do Porto de Liverpool, que era o principal porto de importação. E aí, 30 anos depois, acabou quase o algodão no Brasil. E a pergunta é o que houve? Ele volta na Guerra Civil Americana, mas ele foi curto. E aí a pergunta é por que acabou o algodão? Aí tinha sempre essas teses estranhas, não foi o café, porque aí o café é muito café, o câmbio, o dólar se valorizou, o real, a moeda local, né? Na época se valorizou, né? E aí isso acabou com a competitividade do algodão. Nada disso. Né? O câmbio de Santos era um, São Luís era outro, o Brasil era um país todo dividido. O que aconteceu foi o seguinte, em 1808, a família imperial fugiu, a família real na época ainda, fugiu de Portugal, que os franceses estavam chegando. Né? Família, né, grande, chegou no Rio de Janeiro e precisava de imposto para pagar suas despesas. Foi feito um decreto dizendo que para preservar, né, a integridade, a dignidade da família real, instituía-se um imposto de exportação. O modo deles era sobre o algodão do Nordeste. Né? Acabou com o algodão. Professor, se tocou rapidamente na questão ambiental. A questão ambiental hoje você tem uma pressão, principalmente na Europa, até mesmo por sanções em relação a produtos brasileiros. Ou seja, a questão do agronegócio começa a ficar em alerta. O setor começa a ficar em alerta no Brasil, porque a questão ambiental hoje ela deixou de ser exclusivamente esse ponto que se preocupa, que você tem um alerta no mundo, mas passou a ser uma questão comercial, uma questão econômica. Qual o tamanho desse problema? Até onde isso pode influir no nosso agronegócio e nas nossas exportações? Até onde eu não sei, mas que a gente está fazendo um esforço imenso para aumentar, a gente está, né? Quer dizer, esse é um tema muito sério hoje no mundo, é uma preocupação, você tem toda a razão. O agronegócio brasileiro tem aspectos de uma história impressionante, de produtividade, né? Quer dizer, essa é uma área que o Brasil conseguiu
de fato, aumentar a produtividade de uma maneira impressionante. A produtividade do agronegócio, o quanto você produz com a mesma quantidade de terra, homem, fertilizantes, cresceu 3,5% a 4% ao ano durante 40 anos. É um número astronômico, né? De produtividade. Olha o que aconteceu com o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é uma região que deu certo. Isso é um exemplo de sucesso. Sucesso. A renda do Centro-Oeste convergiu para a do Sudeste. Renda por habitante. É um número impressionante. E olha quanto dinheiro a gente gastou com políticas equivocadas no Nordeste que não tiveram sucesso no norte do país. Né? E o que foi isso? Foi boa política pública, como a Embrapa, as escolas aqui, como Exalc, né, como Lavras, as universidades, a pesquisa científica. A pesquisa científica tornou o solo do Cerrado um solo produtivo, crescentemente produtivo. Né? Embrapa, com sua formação impressionante de doutores e pesquisadores em ciência. É uma história de sucesso. A gente pode estar comprometendo, botando em risco essa história de sucesso com esses temas do meio ambiente, da maneira como eles são tratados. Esses são temas sérios, que requerem estudos cuidadosos, né? É um tema que preocupa o mundo e nos deveria preocupar, sobretudo, até para essas consequências que tem tido. A gente corre o risco, o governo Bolsonaro teve o mérito de conseguir fechar o acordo Mercosul com a União Europeia. Agora o mesmo governo pode colocar isso tudo a perder? Lá. Calma, começou o namoro. Isso tem que ser aprovado, tem uma série de etapas. Esse é um trabalho de muitos anos, né? Em que vão ter negociações, em que vão ter detalhamentos, tem parlamento europeu, tem parlamento aqui. Esse é um começo de uma história, e é um ótimo começo. Devemos fazer isso, mas também devemos fazer a agenda básica do dia a dia de limpando a pauta. Na tributação, não precisa esperar uma grande reforma tributária, tem muito mais a ser feito. Eu acho que, e isso é um lado, talvez esteja faltando no debate, e acho que explica um pouco dos problemas que a gente tem tido na política, inclusive da última eleição recente. Né? Quer dizer, o Brasil ao longo dos últimos, mas sobretudo da última década, nós tornamos o nosso ambiente de negócios, né, a nossa vida privada, muito difícil. Quer dizer, nós fomos criando regras e normas, interpretações e leis para tratar casos particulares sem prestar atenção nas consequências. Né? Teve um incêndio ali, vamos fazer a melhor legislação de incêndio do mundo. Tem questão ambiental, vamos fazer uma legislação ambiental fantástica. Acessibilidade, tudo motivação boa, todas motivação boas. Mas o problema é que elas foram feitas de maneira um pouco, precipitadas e sem análise técnica. O resultado é que restaurar um prédio tombado em São Paulo é um pesadelo. E o centro de São Paulo está sendo abandonado. Por quê? Porque é muito difícil. Você criou regras de corpo de bombeiros. Você criou uma regra de corpo de bombeiros que não diferencia. Mas, bem, aquele prédio ali é um prédio do começo do século XX. Como é que você vai botar uma escada murada? Como é que você vai dar acessibilidade daquele prédio? A nossa regra é uma regra sempre meio genérica, né? E ela pouco atenta às sutilezas da diferença. A legiferação a todo custo. Como se a lei resolvesse as questões. Pega o caso das grandes cidades, olha o desastre que são as grandes cidades. As nossas leis, no papel, a intenção é ótima. Patrimônio histórico, aí não pode construir nada, 200 metros, né? Tem que ter acessibilidade, tem que ter mobilidade. O resultado, a maior parte das cidades hoje, em muitos lugares, está na ilegalidade, está na informalidade. Você expulsa. A lei que pretende ser bacana, modernizadora, inclusiva, é uma lei que discrimina. Ela leva à favelização, ela leva ao mercado informal, à construção civil informal. Então tem a cidade formal, com uma lei fantástica, incrível, elaboradíssima, e a grande parte do país está indo para a informalidade. Né? E isso eu acho que gerou em parte da população uma certa revolta. Eu acho que uma parte da população se sentiu meio violentada nos últimos anos. E com razão. Muitas ações indevidas, ações exageradas. Você começa um projeto, aí no fim a prefeitura fala, olha, para dar o habite-se, olha, só estou com um problema aqui no meu saneamento. Eu dou se você resolver essa questão do saneamento, do transporte. Né? E isso prolifera. Quer dizer, eu acho que está faltando, né, um pouco entender que houve essa degradação institucional, que a gente faz muita política pública, intervenção, sem medir as consequências, sem entender que existem dilemas e achar soluções mediadoras que permitam resolver melhor o conflito. Uma parte radicalizou numa época, outra parte está radicalizando agora, mas isso só leva ao conflito. É preciso construir uma solução
que dê conta do meio ambiente e do agronegócio, no meio do caminho, que dê conta da acessibilidade, mas tem prédio antigo. Imagina se as leis de São Paulo fossem feitas para Paris. Né? Como é que ia fazer com Paris? Né? Com a lei de acessibilidade, de segurança lá. Teria que derrubar a cidade? Só voltando à questão do acordo comercial, Mercosul com a União Europeia, essa questão ambiental que a gente está vivendo hoje no Brasil, professor, ela pode afetar esse encaminhamento desse acordo? Pode gerar, inclusive, como falar, retaliações de decisões de comércio, claro que pode. Né? E o pior é que o Brasil é um país que tem muitos méritos na questão ambiental. Nós tivemos importantes avanços. Né? E às vezes, por uma questão apenas de um certo destempero, palavras fora do lugar, né? Conflitos pequenos, a gente gera um ruído que não corresponde à prática brasileira. Hoje, por exemplo, o presidente disse que as queimadas são resultado de ação de boicote das ONGs. Semana passada teve aquela noite à tarde em São Paulo, isso, que são as queimadas, enfim, tem uma explicação ambiental para isso e o governo não reconhece como isso. Esse tipo de declaração que vai criando uma imagem ruim do Brasil e está prejudicando? Eu acho que é mais do que isso. Quer dizer, eu acho que tem hoje, quer dizer, nesse mundo de conflito, eu acho, vou fazer aqui uma conjectura. Eu acho que procura-se falar muito para agradar o seu público imediato. Eu lembro que os governos de esquerda são iguaizinhos, né? Tinha que fazer muita declaração contra o imperialismo americano para agradar a militância. Né? A direita também é igual. Né? O problema é que esses discursos têm consequências. Né? E acabam se propagando. Às vezes é só um discurso para agradar ali a plateia, mas acaba tendo consequências. Quer dizer, eu acho que se o Brasil quer, de fato, voltar a se integrar uma hora ao mundo, o Brasil é um país muito fechado, voltar a se integrar os comércios mundiais, ter aumento da sua produtividade, fazer uma agenda de liderança, inclusive, né? Eu acho que é preciso entender os ritos, né? E a gravidade dos temas. Professor, vamos a alguns números aqui da economia e eu vou pedir o socorro do João Borges, que é o nosso comentarista de economia. Vamos lá, João. Pois é, professor Márcio Boleu, o PIB do primeiro trimestre uma queda, IBCBR acusando uma queda no segundo, a inflação muito baixa, pouco acima de 3%, uma dívida que chega a quase 80% do PIB, mas aí nós temos uma taxa de desemprego de 12%, uma taxa de juros também muito baixa. A verdade é que a economia brasileira está estagnada, não se realizou a expectativa de um crescimento melhor, taxa de desemprego muito elevada, sem investimento. A pergunta é, como sair desta paralisia? João, vou agravar o seu quadro. Tem 20 anos isso, mais de 20 anos. Mesmo depois da estabilização, o Brasil não foi nenhuma maravilha. Vou pegar um número, pegar toda a renda que o país gerou no ano. Salários, juros, aluguéis, lucros, né? E divide pelo total dos trabalhadores. Né? Vamos pegar os dados de 94, ano do Plano Real. Sim. 2016. Países emergentes fora da América Latina. Tem China, Índia, Tailândia, Vietnã, Polônia, né? Muita gente. A renda deles cresceu 127%. Estados Unidos, país mais rico do mundo, 48%. OCDE, países ricos, mas alguns emergentes como o México, 35%. Brasil, 18%. Nesses mais de 20 anos, o Brasil cresceu 1/7 do que cresceram os demais emergentes fora da América Latina. Nós ficamos para trás, nós empobrecemos em relação ao resto do mundo. Para piorar, nesta década, nós empobrecemos em relação a nós mesmos. Nós estamos mais pobres agora do que éramos no começo da década. Tem problemas muito mais sérios. Eu sei que, em geral, o economista de mercado fica muito atento a juros, modelos da macro, mas eles não estão dando conta. Vamos lembrar que erraram em 2017, acharam que ia dar 3% de crescimento, deu aí 1%. 18 também 3%, deu 1%, agora de novo. Né? Os problemas são mais sérios e mais profundos. Nós temos capacidade ociosa e temos um desemprego preocupante. Isso permite que a economia se recupere um pouco mais durante alguns meses, um ano. Né? O que é o problema mais sério, então? Eu acho que foi essa desorganização do ambiente institucional. Né? Quer dizer, o sistema tributário está caótico. As empresas têm um contencioso com o fisco que não existe em outro país. Você não sabe onde investir. E pior, a distorção. O ideal é você olhar a economia, esquece o governo, esquece o fisco, esquece os impostos. Você fala, olha, eu tenho capital e trabalho. Onde é que ele vai gerar mais renda? Aquele gera mais renda, aquele gera menos renda. Vou fazer o que gera mais renda.
Com um sistema tributário caótico, eu acabo investindo onde eu gero menos renda. Eu induzo a distorção. Os economistas dizem que o sistema tributário tem que ser neutro. Dá um exemplo prático. Por exemplo, imagina você fazer uma política regional Manaus. Então você tem algumas peças, equipamentos feitos em São Paulo, que vão para Manaus, tem toda a logística. Lá eles são montados, com mais algumas coisas feitas lá, e eles voltam para São Paulo, que é o mercado consumidor. Você criou um custo logístico desnecessário e não desenvolve a região. Esses são típicos exemplos. Você acaba induzindo fábricas em Goiás que não são produtivas. É mais caro fazer lá, mas pela distorção tributária você faz lá. Fizesse São Paulo, o país estaria mais rico. Outro exemplo, nos demais países, a regra de tributação de consumo é tributo-consumo no destino. É o consumidor que está pagando o imposto. O imposto tem que ficar onde ele foi consumido. O bem foi consumido. Então, eu consumo bem no Sergipe, eu deveria estar pagando imposto no Sergipe. Hoje não, você paga em São Paulo, que é onde produziu. Isso é uma distorção brasileira. A regra da tributação é tributa-se sempre onde o bem é consumido, imposto de consumo. Por isso mesmo que não se tributa a exportação, como prática no mundo, e se tributa a importação. E a exportação que você faz permite a importação e essa sim paga imposto. Por aqui, estamos querendo bagunçar o jogo de novo. Está se falando em voltar à tributação de exportação em razão de discussão de reforma, perda de arrecadação dos estados, não dividir a receita com estados. Então a gente está voltando a 1800 e lá vai bolinha. Tatuza, é pior do que isso. O problema é o seguinte, há anos os governos estaduais das grandes cidades se recusam a tratar o problema. Qual é o problema dos estados e municípios? Folha de pagamentos. Contratou-se demais nos bons tempos. Deram-se aumentos exagerados de salário. Com regras de aposentadoria, permitem aposentadorias muito precoces e aposentadoria integral. O sistema era insustentável. Ninguém quis mexer no problema. Pelo contrário, agravaram com contratações e reajustes muito altos. Sabia-se que os estados iam quebrar. Não se mobilizaram para fazer uma reforma da Previdência, para rever as regras de aposentadoria, para ter moderação na contratação de gente, nada. Se os tempos estavam bons, fizeram a farra. E agora, de novo, nos últimos 6 anos que os estados vários já estão quebrados, ao invés de enfrentar o problema, você pede medidas paliativas. Pega depósito judicial entre partes privadas, vende royalties de petróleo, tudo medida que apenas adia o enfrentamento do problema. O problema é quanto mais tempo a gente demora para enfrentar o problema, mais grave ele fica pelo envelhecimento dos servidores. Então o problema vem piorando ano após ano. A dívida dos estados hoje está em 100 bilhões de reais. 96. O déficit do estado. O previdenciário está em 101 bilhões. Não, previdenciário. É 100 bilhões e crescente. Por ano. É algo assustador. E aí eu lhe pergunto, você tem essa questão previdenciária, você tem a questão tributária, você tem agora uma reforma tributária para ser feita, com os governadores fazendo justamente isso, querendo tributar a exportação. Como é possível fazer uma reforma tributária num país séria para resolver esse problema com os governadores retroagindo? A gente tem que separar os problemas. Quer dizer, uma parte, e acho que aí tem uma boa notícia. Quer dizer, eu vejo um apoio à reforma tributária do CECIF, que está na Câmara, inclusive dos governadores. Tem um certo apoio. Tem a percepção de que, olha, o sistema faliu. Faliu, e é preciso convergir para o que faz o resto do mundo. Quer dizer, esse modelo que está sendo proposto é um modelo que é adotado em 162 países, mais ou menos, do mundo. Vamos combinar que é um número razoável de países, dos países desenvolvidos. Então, essa pasta. O problema, então, acertar a parte tributária, esse caos tributário que prejudica a produção, o emprego e o investimento é fundamental. Mas tem que enfrentar o problema do gasto. O problema do Brasil é o gasto. É o gasto obrigatório que não para de crescer. Só o governo federal. Fim de 2016 até agora. Vai, 2 anos e quase 3. Gasto obrigatório cresceu quanto? 200 bilhões de reais. Como 200 bilhões de reais? Nesse período. Por quê? Porque está indexado, tem reajustes automáticos, está na Previdência, no salário dos servidores, tem alguns poucos gastos vinculados ainda no governo federal dos fundos. O problema do Brasil são as regras que levam ao crescimento do gasto obrigatório. E o envelhecimento da população, com uma Previdência como a que nós temos, parte desse problema. No governo federal
e nos estados e grandes municípios. Queria voltar para a questão macroeconômica, que interessa diretamente ao nosso público telespectador. O que é que vai acontecer com a economia? Este cenário que temos é culpa, como diriam os candidatos, de governos passados ou do atual governo de Jair Bolsonaro? Olha, isso é uma culpa do país, né? Eu acho que nós nos recusamos a fazer reforma da Previdência. Eu vejo amigos professores de universidades públicas reclamando da falta de salário. Vocês apoiaram a reforma da Previdência? Onde é que estava a universidade pública? Eles sabiam que ia quebrar. Foram discutir o número, caíram naquelas fantasias de não ter déficit, foram discutir os números com cuidado, os microdados, ou foram omissos, na melhor das hipóteses foram omissos, né? Quer dizer, o setor privado, muito do desastre que eu falei aconteceu na última década, o setor privado apoiou essas intervenções no setor elétrico, né? Apoiou controle de preço da gasolina para não ter que subir taxa de juros, né? Apoiou essa expansão desmensurada do crédito subsidiado do BNDES, que nada virou de investimento. Quer dizer, esse oportunismo generalizado é nosso. Quer dizer, eu acho que o governo reagiu talvez com candura e doçura demais aos grupos de interesse. Isso foi generalizado no Brasil. Mas esse é um fracasso coletivo. Foram parceiros, não, professor? Foram parceiros, concordo. Foram parceiros, sim, foram parceiros, mas eu acho que sem esse reconhecimento da origem do problema, porque a gente vê, por exemplo, onde está a resistência à reforma tributária hoje? Está em vários setores da economia que não querem pagar imposto como os demais. Né? Mas esses grupos de interesse continuam trabalhando no Congresso para evitar que haja aumento de tributação para setores específicos. Essa admissão de culpa, ela não veio até hoje e não há nenhum sinal de que vai chegar no curto prazo, pelo menos. Essa é a minha maior decepção. Quer dizer, eu imaginei com tamanha crise que a gente está vivendo, com as dificuldades, que esse oportunismo ele fosse superado. Eles falam assim, gente, olha, vamos ter um período de Churchill aqui, né? Eu prometo a vocês sangue, suor, lágrimas e trabalho. É isso que eu prometo a vocês? Vamos criar alguns princípios para começar a conversa. Por exemplo, todos os setores vão ter a mesma regra tributária. Que tal isso? Por que você vai pagar mais imposto do que eu? Vamos criar essa regra básica. Todos os setores da economia pagam tem a mesma... Mas o atual governo não completou 9 meses ainda. Não, concordo com você, mas eu acho que a resistência está na sociedade. Você perguntou, a culpa é deste governo, do atual governo? Estou falando, eu acho que a culpa é nossa como sociedade. Quer dizer, hoje no Brasil é razoável falar assim, não, eu não sou igual a você. Eu prefiro, não posso. Eu sou importante, eu sou bem de capital, eu sou agricultura, eu sou agronegócio. A lei da meia entrada. A lei da meia entrada, né? Que é generalizada. Isso que gera o sistema tributário disfuncional, o sistema de comércio exterior disfuncional, né? Professor, a questão tributária e a questão previdenciária são questões muito colocadas nesse ano de 2019. Havia uma expectativa de que com a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil ia chegar em outro momento, do ponto de vista de expectativa da economia, investimentos chegando ao Brasil. O que está acontecendo? Porque essa reforma da Previdência, você poderia ser um pouco maior o impacto, mas foi uma reforma da Previdência substantiva, com bons resultados, aprovada pela Câmara. E tudo indica que vai aprovar pelo Senado. E o ambiente da economia não melhorou. O que aconteceu? Eu acho que se esperava mais do que devia. Procurei alertar isso ao longo desse período. A reforma da Previdência ela não gera economia. Ela faz com que o problema pare devagar de piorar. Ele vai parar de piorar. Não tanto o ano que vem, um pouco mais daqui a 2 anos, 3 anos, mas ele vai parar de piorar. Ele vai provavelmente estabilizar o crescimento o gasto público como fração da renda nacional. Né? Ainda tem o problema dos estados, que essa conta, se não for resolvida, vai cair no colo do governo federal. Tem o problema dos gastos obrigatórios do governo federal, que não param de crescer. Né? E tem uma agenda importante a ser feita. Tem investimentos no Brasil, tem muito movimento de mercado de capitais? Tem. Né? Mas primeiro é porque no momento de juros baixos você refinancia a dívida. Tem muita gente vendendo. Estão vendendo, Antônio está comprando de João. Agora, tem movimento de investimento novo. Tem gente querendo construir hidroelétrica, né? Expandir fábrica, né? Eu não estou vendo. E acho que nesse ambiente disfuncional é muito difícil. Mas o que aconteceu? A gente falou de crescimento, o senhor disse, nunca foi essa maravilha toda nos últimos 20 anos, uma sensação enorme de que a gente perdeu um tempo danado. Isso. O
que aconteceu do ano passado para cá? Porque se a economia brasileira fosse um avião, no passado esse avião estava com o nariz empinado para cima e agora esse nariz está mais empinado para baixo. O que aconteceu de setembro para cá? Eu acho que não aconteceu muita coisa aí, quer dizer, eu acho que vocês vão lembrar, a queda dos juros começou no governo Temer, né? Uma queda expressiva, uma queda impressionante da taxa de juros que começa lá em outubro de 2016, né? Só o gráfico, em comparação com o passado, é impressionante. Eu acho que se desconsiderou que todo esse ambiente tinha piorado, Natuza, né? Que as condições de contorno estavam diferentes. É um ambiente político? Não, é um ambiente institucional. É um ambiente onde o investimento e a produção ocorrem. Olha, a gente vai criando regras trabalhistas, normas de segurança, e acha que isso não tem impacto. De novo, a gente faz a regra sem olhar. Olha o abandono do centro de São Paulo, que tem leis de proteção incríveis. Tem uma personagem de uma velha peça, o Fausto, né? Que é um anjo meio torto que fica do lado de Deus e que quer, esse anjo Mefístofeles, quer provocar, né? Tem um sábio imenso, e ele quer provocar e testa com Deus se ele de fato é esse cara tão bacana assim. É que é uma versão do Jó, né? Da história do Jó. Você gosta de religião, vai lembrar. E aí ele se apresenta para o Fausto assim: eu sou parte daquele poder que deseja fazer o mal e termina por fazer o bem. Porque no fim do Fausto, apesar de tudo, ele vai para o céu. Isso. É como o Jó. Né? Aqui no Brasil é o contrário. A gente tem um poder que deseja fazer o bem e termina por fazer o mal. Às vezes por não saber direito o que está fazendo. Professor, o problema do Brasil é a pobreza. Os pobres estão cada vez mais pobres. Isso. É um país díspare. O senhor falou de todos os problemas das empresas, dos tributos, do mercado. Quer dizer, o mercado comemora, mas o emprego não vem. Então, nós temos um país bastante díspare. Como compatibilizar não diria nenhuma proteção, mas um olhar de política pública, de educação, de saúde, de tudo que o cidadão brasileiro precisa e tem direito a ter, com essa dificuldade fiscal que tem o país e com esse dinheiro andando aí por essas normas tributárias. O senhor já foi governo, o senhor deve saber como é que é isso. Tem toda a razão. Primeiro vamos separar mercado. O mercado está sofrendo muito. O mercado que trabalha, da fábrica, conversa com olha o que está acontecendo com a nossa indústria. Nossa indústria está sofrendo muito, né? Ela está desaparecendo. Sofrendo está o povo, né? Não, está todo mundo. Não, mas na hora que o país sofre, todos sofrem. Eles não estão gerando renda. O crescimento no Nordeste e no Norte é muito inferior ao do Sul. Não, mas esse é o ponto. Mas o ponto é, o país inteiro está sofrendo. Né? Há muito tempo. Há muito tempo. Se a gente não gera emprego, como é que vai melhorar os salários? Como é que vai reduzir essa taxa assustadora de desemprego? Né? Quer dizer, é preciso recuperar a capacidade do país crescer, de gerar emprego, de gerar renda. Né? Grande parte da queda da desigualdade dos anos 2000 e da queda da pobreza no Brasil veio pelo crescimento do mercado de trabalho, pelo crescimento da economia, gerando empregos, contratando gente, setor de serviços. Né? O Nordeste, em particular, também teve isso. E isso casado com políticas públicas de transferência de renda como Bolsa Família. Mas na hora que a gente não faz reforma da Previdência, que a gente não revê os reajustes dos servidores, todo o dinheiro que o Estado arrecada no Brasil, e que é muito, vai para pagar esses grupos. É o gasto obrigatório. Não sobra dinheiro para a política social. Né? A política de educação, a política Aí tem um outro saúde. lado. Aí na educação tem outro tema. Né? Na educação, a sociedade brasileira foi imensamente generosa nos últimos 20 anos. Ela aumentou e muito o dinheiro para a educação. O Brasil foi um dos países do mundo que mais cresceu a verba para a educação nos anos 2000. Os nossos indicadores não melhoraram. Onde nós erramos nisso? Olha, eu acho que tem vários erros aí. Né? Acho que aí tem vários. Primeiro, foi muito para ensino superior. O MEC contratou o quê? 100 mil pessoas entre 2008 e 2014. Então, o diagnóstico do presidente Bolsonaro estava certo quando ele prometeu um deslocamento de dinheiro para o ensino superior para colocar no ensino básico? Não pode deslocar. Olha só, Natuza, a gente faz os erros, depois não tem conserto. Na hora que você contratou 100 mil pessoas, com a regra dos servidores públicos brasileiros, como é que você faz hoje? Não tem que fazer. Esse gasto está aí por 50 anos. Não tem que fazer. Não tem como deslocar. Essa é a tragédia. A gente faz política errada e depois não mede as consequências. Então o dinheiro está lá. Outra coisa, a gente não faz práticas básicas de educação que são adotadas em outros países. Por exemplo,
Qual é o objetivo de aprendizado de matemática na primeira série do ensino médio? Não é claro no Brasil. Os objetivos são vagos. Né? Se eu não sei qual é o objetivo, o que o aluno tem que aprender, o aluno ou a aluna como é que você vai tem que aprender, não é só como é que eu vou ensinar, como é que eu vou avaliar se ele está aprendendo. Se o diretor está fazendo um bom trabalho, se eu tenho um problema aqui, eu tenho que fazer uma intervenção. Né? Eu não sei. Né? Então eu tenho objetivos vagos de aprendizado, não faço uma gestão do corpo docente em geral, né? E o resultado é que nas provas internacionais, apesar de tudo que o Brasil passou a gastar com a educação, os nossos resultados não melhoraram e no Brasil mesmo pioraram no ensino médio. Professor, essa questão da educação eu queria colocar da seguinte maneira. Você não transforma as pessoas se não melhorar a educação que elas recebem. E também você não melhora o país se as pessoas não melhorarem. Então, qual é o ponto central para esse país, como o senhor disse, que gasta muito e gasta cada vez mais com a educação, no entanto, com resultados decepcionantes? Eu acho que, em primeiro lugar, temos que entender que o objetivo da educação é o aprendizado do aluno. Nós nos perdemos, às vezes, discutindo atividades meios. O professor, isso, a verba. O objetivo da educação tem que ser o aluno aprender. Né? Então, a gente tem que começar a... O que o aluno tem que aprender? Se eu não sei o que ele tem que aprender, né? Como é que eu vou saber? Segundo, né? Criar instrumentos de gestão. Olha a dificuldade que hoje é você fazer gestão do corpo docente nos estados, nos municípios brasileiros. As várias restrições que você encontra para... Olha, como é que você faz uma escola que está indo mal? Mesmo nível socioeconômico, mesma qualidade de vida, uma escola está indo pior do que a outra. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer a atuação, a gestão disso? É como a gente faz nas demais atividades. Nós temos todo um engessamento, né, no Brasil e práticas educacionais que há muito foram abandonadas pelos principais países do mundo. Do método de alfabetizar, né, essa profusão de cursos, né, a essa falta de avaliação de gestão. Isso afeta a produtividade do país? Muito, e é de uma profunda injustiça. Os números sobre os adolescentes que abandonam o ensino médio no Brasil são assustadores. Acho que 59% só dos adolescentes 14, 17 anos terminam o ensino médio com pelo menos um ano de atraso. Aí você agrava a distribuição de renda? Não, tem muito mais que isso. A vida dessas crianças. As crianças depois, que viram adultas, a violência é maior, a mortalidade é maior, a morbidade é maior, os que ficam no mercado de trabalho ganham menos. Os nenéns. Não, você vira... Não, é uma cadeia longa de consequências. Você prejudica uma geração. E o pior, a gente faz isso há muito tempo. Acabou de sair uma pesquisa recente, analisando os dados de educação no século passado no Brasil. Olha, é assustador. Nos períodos de grande política de desenvolvimento nacional, né, substituição de exportações, período Vargas, né, período Juscelino Kubitschek, período Geisel, piorou a educação. As curvas inclinam. Né? Quer dizer, a gente tira dinheiro para dar subsídio. Então não é uma situação de momento, porque às vezes você tem a impressão de que há uma situação caótica. Não, como tem dito, quer dizer, o Brasil não é pobre à toa. Isso aqui é trabalho de profissional. A gente faz um esforço imenso para ser um país pobre. Né? Não avaliamos o que funciona bem no resto do mundo, insistimos em fórmulas que deram errado, né? Não avaliamos resultado, não criamos governança para saber o que funciona, o que não funciona. Os programas sociais, o senhor acha que são bem avaliados? Olha, essa é uma área que melhorou muito no Brasil. Eu acho que o Bolsa Família, por exemplo, que é um programa que transfere a renda e deixa a família decidir o que precisa gastar, tem muita avaliação e é impressionante como é um programa bem sucedido, ainda que nos últimos anos, na última década, ele tenha sido muito desvirtuado, né? E possa ser bastante melhorado, tanto na focalização, para garantir que os recursos sejam adequadamente dirigidos. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta com mais Central Globo News. Até já. Central Globo News está de volta. O nosso convidado hoje é o economista Marcos Lisboa. Vamos agora, professor, para o ping-pong, bate-bola, pergunta rápida, resposta rápida. Professor, qual é o lugar do governo Temer na história, ou qual será o lugar na história? Acho que foi um governo importante. Quer dizer, ele interrompeu a queda do precipício, acertou as contas fiscais e fizeram muitas reformas que permitiram isso. Essa queda notável dos juros que a gente assistiu desse período
mérito da agenda de medidas que foram implantadas naquele governo, desde a melhoria da gestão das estatais, né, até medidas como a TLP, que reduziu os subsídios de juros, enfim. Mas, no entanto, a miséria cresce nesse período. Aí outra coisa, quer dizer, acho que parou de piorar tanto quanto estava piorando. Quer dizer, lembra que a economia estava no fosso. Não, isso veio ser herança daquela queda que vem desastrosa. O governo Temer ele conseguiu pelo menos parar de piorar, o que é o mérito. Agora, o nosso desafio é fazer essa economia voltar a crescer, né, e enfrentar os problemas fiscais graves que o país tem. Eu estava falando ainda das regras para o senhor, pergunta rápida, resposta rápida. A Natuza foi ainda mais rápida do que eu e já fez 3 logo. De quem é a culpa dessa situação que tem ping-pong? Olha, como eu disse, eu acho que a sociedade brasileira, ela naturalizou essa relação promíscua entre o Estado e os grupos de interesse. Achamos razoável, natural, regras tributárias que variam por produto, né, por setor, por área. Tratar de forma diferente os iguais virou algo razoável. Isso tem como efeito colateral a corrupção, mas tem como efeito desastroso o mau funcionamento da economia. Com uma ressalva, teve um período que isso pareceu mudar. Acho que a gente tem que reconhecer o mérito dos anos 90 e começo dos anos 2000, em que pareceu que a gente estava botando ordem na casa, criando agências reguladoras, criando lei de responsabilidade fiscal, acertando a questão dos estados. Quer dizer, pareceu que o Brasil ia engrenar num novo caminho, com políticas sociais bem-sucedidas como o Bolsa Família. Pareceu que ia engrenar. Mas aí, a partir da segunda metade da década de 2000, voltamos ao passado. Por que o Brasil não deu certo até hoje, então? Eu acho que um pouco é por isso. Quer dizer, a elite? Eu não sei se é só elite, eu não gosto do termo elite apenas, se bem que a elite tem uma responsabilidade grande nisso, mas essa visão estranha de mundo e desenvolvimento que a gente criou, né? Que desenvolver é o Estado proteger setores, durante muito tempo a educação não era importante, né? E ficar atendendo a pedidos paroquiais com uma facilidade impressionante, em vez de estimular a concorrência, a produtividade. E o pior é que nós temos bons exemplos, como o desenvolvimento do agronegócio. Teve política pública eficaz em aumentar a tecnologia, teve empreendedores que se arriscaram, alguns quebraram, vários quebraram, e não tinha Estado salvando ali, né? Teve a abertura comercial do Collor e o corte dos subsídios, que o setor sofreu muito, mas melhorou, foi obrigado a melhorar suas exportações, a se tornar competitivo, e hoje é uma liderança no comércio mundial. Professor, hoje o ministro Paulo Guedes divulgou uma lista de estatais que serão privatizadas. Qual seria a sua lista, pelo menos três empresas? Acho que tem muito mais de 3 empresas, né? Essas estatais, a maioria delas, qual é o papel delas no Estado? Isso gera uma série de problemas, né? Elas acabam não sendo eficientes, acabam dando indicações, dando problemas. Quer dizer, não há necessidade. Você pode fazer política pública sem precisar ter estatal. Você pode, por exemplo, pagar programas sociais ou fazer política de subsídio de habitação popular sem precisar ter uma Caixa Econômica Federal. Você não precisa ter. Tem maneiras muito mais eficazes, né, de você fazer esta política pública sem recorrer às estatais, né? Eu acho que uma agenda de privatização está mais do que atrasada no Brasil, né? O que não significa abrir mão da política pública de um Estado importante no país, né? Essa confusão entre a política pública e ter empresas estatais ou braços assim, é confusão que só interessa a corporações que se beneficiam desse mundo. Você é favorável à privatização da Petrobras? Eu não vejo por que precisa ter uma empresa de petróleo desse tamanho no Brasil com o monopólio que a Petrobras teve. Sobretudo, o aumento do monopólio no fim do governo Lula e começo do governo Dilma, que foi um desastre, né? Porque olha quanto dinheiro o Brasil perdeu, João, naquele período. Quer dizer, era um período que o preço do petróleo estava no topo, cheio de pré-sal para ser leiloado. O Brasil podia ter ganho uma fortuna naquele momento fazendo leilões bem feitos. Agora, foi-se, né? Era para tudo servir a Petrobras, né? O preço do petróleo caiu, né? Não tem volta, perdemos. Vamos lá. O senhor tem tantas ideias, o senhor voltaria para o governo? Não, eu tenho uma vida que eu escolhi ter, né? Quer dizer, eu acho que eu contribuo muito mais. Eu tenho alma de servidor público, Xana. Eu sou um servidor público por natureza. Eu tenho um amor imenso ao país e a procurar ajudar. Acho que ajudo mais da onde eu estou. Quer dizer, a escola tem uma missão de ajudar o debate,
de ajudar a formar gente, né? Acho que eu tenho uma independência que me permite ser crítico. Eu sei que é duro para quem está no governo ouvir crítica, parece que você é do contra, você não quer que dê certo, é o contrário. A gente faz a crítica para que dê certo. A gente faz a crítica para alertar dos problemas, né? Para contribuir. Eu lembro no governo Temer, eu tenho vários grandes amigos, irmãos, que estavam na equipe econômica do governo Temer, e fazia minhas críticas, né? Fiz a crítica quando teve reajuste salarial, fiz a crítica que eu achei do desastroso acordo com os estados, que foi provocado pelo Supremo, né? E eu sei que em muitos casos não foram culpa da equipe, né? Foram as circunstâncias, né? Mas o meu papel é apontar os problemas, até para que a gente possa conversar tecnicamente sobre eles. Eu acho muito engraçado nesse mundo polarizado, em que a direita e a esquerda ficam parecidas. E se você critica é porque você é do contra. Então eu ouço da direita agora a mesma coisa que eu ouvi da esquerda. Ah, você critica porque você é contra, porque é isso. Não, discute o argumento. Eu critico para ajudar a encontrar soluções, para que nós tratemos os problemas, para que a gente possa ver se a gente consegue entregar para os nossos filhos um país melhor do que a gente está fazendo atualmente. O senhor acha que dá para reduzir mais essa taxa de juros? Até quando na economia estagnada? Olha, a economia brasileira está fraca, né? E é por isso que a taxa de juros está caindo, né? Agora, de novo, para crescer de verdade, é preciso enfrentar essa exaustiva, longa, detalhada agenda para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. São inúmeras situações. Às vezes eu fico preocupado que eu vejo anúncios com fogos de artifício e que a motivação é impecável, a motivação é ótima, a exposição de motivos vai na direção correta. Você vai olhar os detalhes e fala, meu Deus, né? Cadê a técnica? Cadê o detalhamento? Não é uma grande medida. Isso é trabalho do dia a dia, isso é trabalho da gestão. Agora, por exemplo, tem agendas que a bola está quicando para o país voltar a crescer. Um exemplo, cidades. Nossas cidades estão em frangalhos, tem planos diretores inacreditavelmente complexos, que penalizam a população pobre, que forçam a informalidade. Imagina uma agenda que dê mais simplicidade, bom senso, critérios de resolução de conflitos mais ágeis, para permitir que a cidade possa se verticalizar, que ela possa se desenvolver e se expandir. Olha o potencial de crescimento, de inclusão social que essa agenda poderia ter. Acho que quem defende algumas teses nunca visitou uma favela para saber o drama que há. O Tesouro recentemente divulgou a lista da situação fiscal dos estados. Só o Espírito Santo teve nota A, uma situação dramática das contas públicas. Isso pode motivar a reinclusão de estados e municípios? Pode criar um senso de responsabilidade? Eu não sei. O Espírito Santo, foi incrível o trabalho do governador Paulo Artuno. Quer dizer, ele anunciou que ia fazer um ajuste fiscal, ele apertou o orçamento antes, inclusive, de tomar posse, depois de ser eleito. Fez uma agenda de ajuste fiscal e melhorou a política social. Quer dizer, a lição do Espírito Santo de que o ajuste fiscal bem feito, com uma gestão pública, ele é um instrumento, né, que permite, inclusive, a melhorar a política social. Melhorou os resultados de educação, melhorou o saneamento, melhorou a mortalidade infantil. Quer dizer, o nosso objetivo tem que ser a política social, a política de inclusão, de crescimento econômico, né? O ajuste fiscal bem feito é um dos instrumentos para isso, porque senão vira gasto obrigatório, vira salário de servidores, vira aposentadorias, e aí não tem dinheiro para cuidar da escola, para cuidar do saneamento, que é hoje a situação dos estados. Os estados estão em situação falimentar, sem cuidar do básico da infraestrutura urbana, né? E a gente está vendo essa degradação dos serviços tão preocupantes. Central Globo News termina aqui. Eu agradeço muito a presença do economista Marcos Lisboa. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a vocês. Agradeço também aos colegas Valdo Cruz e Natuza Neri, Cristiana Lobo e João Borges. E também ao Gerson Camarote. Boa noite, meus colegas. Boa noite. Mas muito obrigado mesmo pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira que vem tem mais Central Globo News. Boa noite, tchau.